Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nosso entrevistado hoje é Rogério Dias, ele que é coordenador do Instituto Cultural Quintal Cultural aqui em Maceió, Alagoas. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Isa. Rogério, primeiro a gente quer que você explique o que é o Instituto Quintal Cultural. Você já esteve aqui na TV Assembleia, né, em outros programas, mas a gente quer que você explique para a gente qual a origem desse instituto que promove cultura, música, meio ambiente aí para Alagoas. O Quintal Cultural ele é um resultado de vários acontecimentos de organização comunitária. Desde 1991, que a gente tem um grupo que se organiza naquela região entre Brejal e Bom Parto, e dali foi surgindo grupos até chegar ao que chegou hoje, que é o Quintal Cultural. Nesse percurso passaram por vários outros grupos, nomes, né? E hoje, desde 10 anos atrás, na verdade, né? Hoje eu digo há 10 anos atrás, agora em setembro a gente fez 10 anos. Em 2007 que vocês começaram mesmo como Quintal Cultural, foi isso? Isso, 10 anos agora em setembro. E nesse desenrolar aí de atividades surge o Quintal Cultural, que é o protagonismo dos moradores da beira da lagoa e da periferia, né, da juventude da periferia, das pessoas que se sentem e que são capazes de mudar a realidade onde vivem. E por que justamente quintal? O que é que a gente tem nesse Quintal Cultural? Pois é no quintal mesmo, no quintal da minha casa, Quintal Cultural. Fica na divisa entre Brejal e Bom Parto. E lá a gente teve muitas ações de teatro, de música, de literatura, de dança. Sendo que o Quintal Cultural, quando ele surge com foco no teatro, que era um laboratório de experiências teatrais, que a gente fazia espetáculo para vender para fora, né, para empresas e outras encomendas aí. E aí a gente fazia o laboratório lá. Era aberto ao público. Não, no começo a gente cobrava R$1, que era aquela grana que pra gente tomar uma depois, né? Os atores, valor simbólico, atrizes, né? Isso era um valor simbólico pra gente tomar uma cerveja depois. E no decorrer do tempo a gente liberou, porque a logística de ficar na bilheteria, essas coisas, a gente não estava focado nisso, não era uma grana assim que também era indiferente para nós. E aí o Quintal, todo sábado, de 8 horas da noite, você ia lá, em ponto, começava o teatro. Igualzinho o dono do bar abriu o bar, a gente abria o teatro naquele horário, independente de saber se vinha público, se não vinha. Sendo que quando você faz todo sábado, você cria uma tradição e ajuda no relógio biológico das pessoas, né? Então as pessoas, hoje é sábado, tem alguma coisa. Tem o Quintal Cultural. Então a gente está voltando, inclusive, com atividades todo sábado no Quintal Cultural. Que fica lá no Bom Parto. No Bom Parto, na divisa, é Bom Parto, é Bom Parto. Qual divisa, a rua? Pra gente Rua Sol Nascente. Pra falar um pouco da história, eu posso cantar uma sim. música seguinte, né? Aquela câmera ali. Pode sim, toda sua. É assim: um terreiro, um bico de luz, uma arquibancada de pau, surgiu em Maceió o movimento Quintal Cultural. No batuque, na rebeldia, arte e conscientização, levando pra periferia a ousadia de ser cidadão. Direitos e deveres dizem que a gente tem, os deveres a gente conhece, mas os direitos é que nunca vem. Guerreiros sobreviventes da Guerra Fria Urbana, matando um leão por dia na correria cotidiana, agindo localmente, pensando universal, na pequena Rua Sol Nascente, bem na divisa Bom Parto e Brejal. Um terreiro, um bico de luz, uma arquibancada de pau, por aí. Que legal, que legal. Quer dizer que a gente, numa música, a gente já viu a história toda porque do foi exatamente Cultural. assim, terreno dos partidos, a gente pendurava uma lâmpada no coqueiro, a galera pegou lá, os engenheiros da comunidade se juntaram e fizeram uma arquibancada, recolhemos na comunidade mesmo. Tem uma madeira aí, fulano, vizinho, tem uma tábua aí, tá, serramos, batemos prego lá. Com a ajuda de todo mundo. Com a ajuda de maioria
Na época, ainda há 10 anos atrás, a gente tinha uma resistência maior, né? Porque era o novo, né? Aquela coisa, pessoal de teatro, né? Pessoal ousado, alternativo, né? Hoje, a gente tem uma participação muito grande da comunidade. Muito grande mesmo. Acho que todos os comerciantes do bairro participam, as pessoas colaboram. A nossa rua, a Rua São Nascente, é a rua que tem mais plantas na rua, lá na periferia, né? A gente mora no Bom Parto, ali, Brejal, fruto das pessoas interagirem, né? E é claro que vocês estão lá há 10 anos, e por que essa credibilidade, além do tempo de vocês? O que é que as pessoas enxergam lá no Quintal Cultural? Que mandam seus filhos para lá, que estão lá para ver os espetáculos, para ver as apresentações musicais? O Quintal Cultural, eu sempre digo, ele é um espaço de disputa do pensamento. Ele não está lá para fazer alguma coisa para a comunidade. São pessoas da comunidade que se reúnem para fazer as coisas juntas. E a gente não tem a intenção de agradar a todos. A gente tem a intenção de fazer um trabalho sério, de ter o que dizer, passar uma mensagem para a sociedade. A gente também incomoda algumas pessoas, porque a gente tem uma postura que condena certas práticas que às vezes fica corriqueira na comunidade, e a gente tem uma postura, acho que o Quintal sempre manteve uma postura de independência, de realizar as coisas com seriedade. A gente tem gerações lá. Recentemente eu fui para o aniversário do Adrian, que é um molequinho lá, de 2 anos, eu acho, 2 anos, que ele é filho da Jéssica, que fez teatro comigo. Eu estou lá no aniversário dele, né? E ela fez teatro comigo desde os 7 anos, eu acho. Né? E aí já está lá, é mãe de filho, né? Tal. O marido dela, o Adriano, ele também coordena um grupo de dança que ensaia no Quintal, que é os Deuses do Gueto. E o Quintal, ele é sobretudo hoje. Então assim, você vê que tem uma coisa bem comunitária de viver lá, né? Tipo, porque é uma diferença quando você vai num lugar e funda uma instituição lá. É diferente quando você é de lá e você funda, e vocês resolvem para melhorar a sua comunidade. Vocês se reúnem para melhorar o seu lugar. Quer dizer que é um espaço participativo, então? Participativo. É um espaço de político. É bom deixar isso claro, porque as pessoas não entendem bem o que é política e ficam falando, repetindo coisas, repetindo jargões. E a gente debate sobre a cidadania. Eu acho que a primeira coisa que a gente... eu lembro que tem no nosso Facebook lá, um espaço de expressão cidadã da periferia, um espaço de expressão. Porque ali a gente constrói conhecimento, ali a gente discute valores, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e pensa o futuro. Então a gente está disputando o orçamento da cidade. Por exemplo, agora, com o movimento da Beira da Lagoa, né, que a gente está, dia 9 de dezembro agora, vai ter a próxima atividade, a gente vai disputar o orçamento. A gente vai chegar lá, vai disputar com a prefeitura o orçamento, vai chegar lá, vai convencer a prefeitura e o governo estadual e municipal que é preciso investir naquela área. E só se faz um debate desse discutindo política. Pois é, aí até na sua música que você cantou, você falou sobre a Guerra Fria Urbana, né? Que a gente não tem muito tempo de debater essas questões. E aí lá no Quintal Cultural, pelo que você está me dizendo, é debatido tanto questão de orçamento, como a cena cultural de Alagoas, né? Como política e direitos mesmo, né? E aí eu queria que você me dissesse, vocês também são ponto de cultura ali, e também vocês participam também do MOVA, né, que é o Movimento Cultural Alagoano. Isso. Né? Como é que é representar essa política na periferia? Como é que é trazer essa população para estar debatendo isso? Então, a MOVA, a Articulação da Cultura Popular e Afro-Alagoana, são várias, a gente participa de algumas redes que são redes que discutem a cultura de uma forma mais profunda, né? Porque quando a gente fala que vai discutir cultura, né? Mas é o quê? É teatro, é música, fazer dança? Festa, é festa? Não. Você ter o direito de jogar dominó na sua porta é uma cultura. Porém, você não vai jogar dominó na sua porta se não tiver uma cultura de paz antecedente a esse jogo de dominó.
E a cultura, quando a gente faz o nosso trabalho lá, a gente reduz a violência porque a gente pacifica o lugar. O que é pacificar? Pacificar é entrar em acordo. Chegar aqui, ó, tá, eu lembro que, como é importante, né, a questão da vida comunitária, às vezes a gente resolve, né, tipo, coisas, vai lá conversar. No diálogo a gente consegue resolver muita coisa. As crianças também lá têm aula também de reforço escolar no quintal, que são atividades que a gente divulga pouco, aula de violão e tal, porque nosso foco é da exibição de espetáculo, né? A pessoa vai lá assistir teatro, assistir música, participar de oficina, essas coisas. Mas também tem um projeto direcionado para crianças de 10 anos de idade, 10 a 12 anos de idade. Inclusive, dia 27 estaremos no Teatro Deodoro com as crianças, para ver o Teatro de Bonecos, que a turma está agendada lá com a Silvana. E, enfim, a discussão política, ela é fundamental. Inclusive, eu tenho falado que é preciso desconstruir isso. A gente não tem outro caminho. Ou a gente vai discutir politicamente, resolver, ou a gente vai pro bang bang, cada um pega sua arma e quem for o melhor, que vença. E a gente retorna aí 500 anos de história, né? Então, a gente precisa, e as pessoas precisam entender que elas são responsáveis pela história delas. As pessoas costumam terceirizar a história delas. Quando eu falo do protagonismo do povo da beira da lagoa, eu falo de protagonismo em sua plenitude cidadã. Quem mora ali, ele tem direito e tem dever. Tem o direito que lhe cabe e o dever de agir para que esse direito não seja perdido. Porque tem uma coisa no direito, de seguida, o direito não socorre os que dormem, uma coisa assim, sabe? Porque tu tem teu direito, mas tu tem que reivindicar teu direito, você tem que conferir teu direito. Porque se você não é vigilante, teu direito perde. Aquela história, vamos amigos, lute, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Então, assim, esse trabalho que a gente faz, de reivindica teus direitos, vai lá, a gente tá junto, a gente reivindica junto. A nossa rua não era saneada, nem era asfaltada. Nossa rua é asfaltada, saneada há 3 anos atrás, 2 anos, pouquíssimo, 3 anos atrás. Porque vocês foram lá e não, pediram. a gente, lembro, no final do governo do prefeito Cícero Almeida, a gente ocupou a pista, acho que no segundo ano do segundo mandato dele, a gente ocupou a pista, a gente mas foi última atitude, é bom lembrar isso. A gente mandou abaixo-assinado, ofício, foi na imprensa escrita, foi na imprensa televisiva. A gente foi em tudo que a diplomacia manda. A gente venceu todas as etapas diplomáticas, mas infelizmente a prefeitura não atendia, nos restou uma atitude menos diplomática, que foi ocupar a pista. A gente ocupou a pista mesmo. Até o quebra-mola da pista lá, a gente ocupou para colocar o quebra-mola na pista, porque foi o último recurso que a gente teve. A gente não quer estar fechando pista, atrapalhando a vida de ninguém, mas também as pessoas têm que entender que o direito de você passar numa pista e o direito do outro de ter água encanada estão numa distância muito grande. Então, tem que compreender certas ações das comunidades. É verdade. Rogério, já a gente vai falar mais sobre as ações do Quintal Cultural, também sobre as movimentações aí que vão acontecer na beira da lagoa, que vocês já fizeram e que vão fazer agora dia 9 de dezembro, mas já depois do intervalo. Até mais. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos.
Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Voltamos com o nosso TV Cidadã, aqui com ele, Rogério Dias, ele que é coordenador do Instituto Quintal Cultural aqui em Maceió, Alagoas. Rogério, a gente no bloco anterior a gente falou sobre a história do Quintal Cultural aqui em Maceió, dessa cena cultural e também política, social que vocês estão fazendo lá a comunidade e as comunidades debaterem. E agora vamos falar sobre eventos, né? Vocês no dia 16 de setembro fizeram uma movimentação aí na Lagoa e estão nessa cena ambiental também aqui da nossa lagoa, né? Para quem não sabe, para quem nos assiste aí pela internet, Maceió possui uma lagoa extensa, né? Rica, né? Que produz sururu, que é um molusco aqui da região, né? Peixe para a comunidade. E o que é que vocês pensam sobre a lagoa e como é que tá essas movimentações? Você falou aí, interessante, né? A lagoa, ela produz o alimento e o trabalhador que trabalha na lagoa pega o alimento e leva até a mesa das pessoas. Então, assim, a questão ambiental, ela passa pela questão ambiental e humana, porque o fruto não sai sozinho da lagoa. E nós temos ali uma orla lagunar com potencialidade para negócios, sabe? Não é a gente não está com um discurso vazio, a gente tem, inclusive, propostas objetivas para a revitalização de lá, mas esse vendedor ali, que vende sururu a intermediários que compram a 20% do valor do produto, se eles vendessem ali, eles teriam automaticamente, a renda deles melhoraria muito. Sem o atravessador, Sem né? o atravessador e mais, né? E na porta de casa. E ele podendo preparar, inclusive pessoas que têm restaurantes, né? Tipo, aqueles bares ali, restaurantes funcionando, eles venderiam diretamente ali. Eles têm relações ali, né, sociais, entendeu? Então, assim, preparar toda essa estrutura que precisa, que não é tão grande estrutura, a estrutura básica, por exemplo, recolhimento regular do lixo na beira da lagoa, isso aí, eu tive observando algumas coisas na cidade. Na Jatiuca, eu estudo ali, e toda vez que eu largo da faculdade, eu vejo que os garis estão cuidando de lá. Eles não vão lá recolher o lixo. Eles ficam cuidando de lá. Na beira da lagoa, eles passam só para recolher o lixo. O que é que eu quero dizer com isso? Não tem maldade nenhuma do gari. E ele faz isso porque é automático. Na verdade, o que eu estou chamando a atenção de toda a sociedade? Porque a gente costuma falar do governo sempre. Mas eu estou falando também do governo. Principalmente dos governos, municipal e estadual. Mas criou-se um clima de normalidade com isso. Aceitou-se que a beira da lagoa seja desse jeito. Como se, e por isso que no dia 16 de setembro a gente fez dizendo: não queremos que a lagoa Mundaú, a beira da lagoa, passe mais de 200 anos invisível. Porque a orla lagunar e a orla marítima, elas estão equiparadas no que diz respeito à cidade. São dois lugares importantes da cidade, belos. E por que esse da beira da lagoa aqui não está incluso nem no ciclo festivo da cidade? Se você reparar as luzes de Natal agora, você pegar de Jaraguá até lá vai estar tudo decorado. Se você pegar da Brejal ao Papódromo, não tem luz, não tem iluminação. E se mais, não tem Réveillon. E mais, não tem atividade de Natal, nem de Carnaval. Quer dizer, nós não estamos nem no roteiro cultural da cidade e não estamos no roteiro de desenvolvimento da cidade. Quer dizer, tem uma segregação na lagoa, né? Apesar de ser um ponto rico, né, importante, não se olha muito. Eu vejo que muita coisa junta aí, entendeu? De discriminação, de racismo, porque lá na beira da lagoa estão os índios, os negros, os remanescentes. Então, e os trabalhadores, tem massa de... Tem uma mão de obra, inclusive uma mão de obra muito qualificada, né? Eu sempre digo, quando você está lá naquele seu bar lá na Ponta Verde tomando sua cervejinha, ali está lhe servindo um
jovem da beira da lagoa, um trabalhador e um músico, lá, muitos músicos. Nós temos assim, muita gente na beira da lagoa atuando na cena local, né? Uma observação importante, nós sabemos que o pôr do sol é na beira da lagoa. Tem um festival aqui organizado pela Secult, que com toda boa intenção, sabe? Estou dizendo o quanto fica imperceptível isso na cidade. Chamado Pôr do Sol, é na beira da praia. Eu inclusive toquei nesse festival. E o Pôr do Sol é na lagoa e se faz na e praia. Não tem na lagoa, né? Tipo assim, aí nós temos o Maceió Verão feito também na praia. Nós temos o São João feito no Jaraguá. Nós temos toda atividade cultural. Então assim, eu sentei esses dias com o secretário municipal, o presidente da fundação, Vinícius Palmeira, sentei com diversas outras autoridades, né? E a pauta é essa. A pauta é, por favor, a beira da lagoa, a orla lagunar tem que estar inclusa no desenvolvimento da cidade, cada um na sua pasta. É turismo, contigo aí. Falei também com o Fábio Palmeira, falei também com o Jair do turismo. No município, no campo, no estado, no governo do estado, não cheguei a dialogar ainda, mas vamos ter conversa com eles também. A gente também tem um plano diretor, né, do município de Maceió, plano diretor urbano e tal. A lagoa não está contemplada, aquela área ali não, parece que não... Então, a gente tem um projeto, né, que é o de frente para a lagoa, mas que não tem nada a ver com a orla lagunar. O de frente para a lagoa é um projeto de habitação para uma área que vai de Bom Parto até o Bebedouro. Mas, enfim, a orla lagunar é o que a gente está discutindo nesse momento, por ser um símbolo da cidade, né? Então quanto a orla marítima. E o quanto a sociedade aceitou isso e tornou normal. Por isso, que eu digo, não é um problema único do governo municipal e estadual. No caso, é preciso mudar pensamentos, então. Exato. Iniciar pela mudança do pensamento da população alagoana. Por isso, nós vamos fazer agora, dia 9 de dezembro, a terceira atividade, que teve uma outra também, que a gente fez no Papódromo. E essa terceira atividade, ela será os moldes do que é feito com o Rua Fechada, na Ponta Verde. Nós vamos fazer o Rua Aberta, que é o Mundaú Lagoa Aberta, nome do evento. Nossa intenção é ocupar 5 quilômetros, que vai ali acho que da Celeste Bezerra, ali do comecinho ali, depois de Abrejal, até o Papódromo. E os grupos e instituições vão ocupar a pista do lado da beira da lagoa, para fazer atividades, para divulgar o que já fazem. Todo mundo é convidado. Qual o horário? Das 14 às 18. No dia 9 de dezembro. Isso. A partir das 16h30 já vai estar rolando atividades culturais no Papódromo. E qualquer pessoa, qualquer grupo, o pessoal do skate confirmou também. Tem 22 atividades confirmadas até agora. Mas muitas ainda esperando a questão de data, a questão de estrutura também, porque o movimento é organizado todo pelo Movimento dos Povos de Alagoa. São instituições independentes que estão organizando isso. Mas vocês têm parcerias também? Acabam fazendo parcerias? Sim, a gente quer chamar de empresário a Movimento Sem Terra, a igrejas, a todo mundo que olhe para aquilo e diga: realmente isso aqui não dá. A gente está dialogando com o pessoal da Igreja Católica, porque tem uma atividade muito importante eles têm lá, inclusive por causa de São Pedro, eles têm um vínculo muito grande, cultural, identitário com aquele lugar. Fora o Papódromo também, que é outro local abandonado, o Papódromo, né? Isso. Nessa quarta-feira a gente vai ter uma reunião lá sobre questão do uso do espaço, né? E a gente tem a intenção de, nesse dia, todo mundo ocupar lá, para mostrar a vida na beira da lagoa, a vida bela da beira da lagoa, das pessoas da beira da lagoa, porque nessa beira da lagoa
as pessoas não tem só violência, porque parece que só tem violência, assassinato, ladrão, tráfico. Não é. A gente lá toma cerveja no barzinho, a gente joga bola, a gente namora, a gente faz caminhada, a gente brinca, nossos filhos andam lá, brincam lá. Então, há uma vida ali. Então, a gente quer que a vida da Orla Lagunar seja devolvida. Queremos ter o direito de viver o lugar onde moramos. E essa é a intenção do movimento. Essa atividade do Mundo à Lagoa Aberta é uma das atividades que vão seguir. A gente vai entregar uma carta ao governador e ao prefeito, uma carta pública. Vamos ver se entregamos pessoalmente, o movimento ir lá entregar, mas a gente vai lançar uma carta pública e para a sociedade, né? É bom lembrar isso, né? Para a prefeitura municipal, para o governador e para a sociedade alagoana, e em especial a maceioense, que não se acostume com isso. Não deixe mais de 200 anos nossa lagoa e os povos de Alagoas, as pessoas que moram na lagoa, as pessoas que, eu digo que há uma simbiose, né? O povo ali que mora ali, a lagoa, é só a própria lagoa, e a lagoa é o próprio povo, porque... Se confunde, né? Se confunde. E tantos talentos, né, que tem ali naquela orla. Muitos talentos, em especial, e em todas as áreas, viu? Todas as áreas. Muitos técnicos na cadeia produtiva da cultura, por exemplo, tem muitos que trabalham com equipamentos de som, montagens, produtores. Lá tem estúdios, muitos estúdios, cara, na beira da lagoa, sabia? Muitos estúdios tem de produção hip hop, de rap, tem o hip hop, rap, e o reggae, né? o afoxé, o maracatu, o boi. Riqueza cultural é uma coisa imensa. incrível. Então, vamos potencializar isso, vamos fazer o desenvolvimento. Quando eu digo potencializar, porque é uma potência, aquilo ali é uma força muito grande que pode ser amplificada. Vocês vão gravar um vídeo também, né? Pronto, aí nós vamos gravar um vídeo que vai pegar por cima, assim, né, os 5 quilômetros, mostrando as atividades. Que esse vídeo vai servir justamente, como você falou agora há pouco, mudar pensamento, mostrar, porque às vezes eu conheço muita gente dizendo, eu não passo por ali porque eu tenho medo de atropelar a criança ali do carro, hoje eu tenho medo aqui para de escuro à noite, a rua esburacada, muito lixo, mau cheiro. Quer dizer, há uma carga negativa muito grande, mas há uma carga também no sentimento das pessoas de dívida com a lagoa e com aquele lugar. Eu percebo que as pessoas se incomodam quando eu for conversar, poxa, cara, aquilo realmente não pode continuar daquele jeito. É preciso fazer alguma coisa. Inclusive pessoas que moram na beira da praia. Tem muita gente na Ponta Verde, Jatiuca, que estão fazendo parte do movimento. Inclusive Pinta Madrugada vai fazer parte do movimento. Né? Da Escola de Samba Girassol, lá do Vegel, né? O Afoxé o Quearu, do Afro-Afoxé, do Instituto Sevilho ligado à Igreja Católica, a Visão Mundial, uma parceira importantíssima, totalmente envolvida no processo. Enfim, eu não posso citar todos os parceiros aqui, porque eu não vou lembrar mesmo. Estou citando esses que estão com a gente, Ideal, Instituto para o Desenvolvimento de Alagoas. Quero mandar um abraço para a Isadora, que está no corre comigo também. E, enfim. A gente está no minutinho final do nosso programa. Eu vou deixar para você convidar todo mundo que estiver nos assistindo no Facebook, no YouTube, pessoal que está assistindo pela TV também, para estar participando lá no dia 9 de dezembro, ocupando mesmo a Orla Lagunar. Então, pessoal, dia 9 de dezembro acontecerá o evento chamado Mundaú Lagoa Aberta. Será das 14 às 18. A partir das 16 começa atividades culturais no Papódromo, onde vamos encerrar lá com o pôr do sol. Quero muito que você que está assistindo agora reflita. Nós temos uma Orla Lagunar que está abandonada há muito tempo. E nós somos protagonistas da história. Não existe super-herói. Ninguém vai resolver as coisas por nós. Somos nós que vamos fazer. Nós que faz. É isso aí. Todo mundo lá na Lagoa, dia 9 de dezembro. Até mais.